Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o anime Mesh, uma excelente obra. Em um mundo que a magia se tornou natural na vida das pessoas, o status social delas são medidos pelo controle mágico. Longe da cidade, no meio da floresta, é apresentado o Mesh, o nosso querido protagonista. Ele não possui magia, então para suprir essa falta, ele treinou o seu corpo físico e ficou muito forte. Mesh mora com seu pai na floresta longe dos humanos, um senhor de 75 anos chamado Rego. Mesh é muito desastrado e quando não consegue controlar sua força, sai quebrando tudo. Um dia Rego sai de casa e deixa Mesh sozinho. Ele alerta que Mesh não pode ir na cidade dos humanos, mas Mesh está com fome, ignora a ordem e sai para comprar profiterone na cidade. Chegando na cidade, todos usam magia. Após comprar o seu profiterone, um vento retira seu capuz e todos começam a encará-lo, pois ele não tem marca em seu rosto. A polícia é acionada imediatamente. Enquanto ele anda pelas ruas da cidade, todos ficam o encarando e ele não sabe o motivo. Ele esbarra e suja o uniforme de um policial alcoolizado. Todo arrependido, rasga o uniforme sem querer e diz que irá lavá-lo. Um policial com patente maior, chamado Brad, chega e percebe que Meshley está andando pela cidade todo despreocupado, sem a marca. Quando vai prendê-lo, aparece Regro e foge com Meshley. Chegando em casa, Regro discute com ele e, como castigo, o obriga a repetir o mesmo treinamento de manhã. Na floresta, mostra que Meshley não gasta 5 minutos para finalizar seu castigo e já está voltando para comer os proptelones. Perto de casa, ele ouve a conversa dos policiais que invadiram sua casa e estão obrigando o velho a dizer onde está o protagonista. Ele descobre que não tem magia e na cidade, quem não consegue usar magia não tem direitos e é sentenciado à morte. Por isso, Meshley vive longe dos humanos. Mostra que Regro não domina bem sua magia e sempre foi um fracasso, quando criança, jovem e adulto. E quando ia desistir da sua vida, ele encontra Mesh abandonado por não ter a marca. Regro decide cuidar dessa criança. Quando os policiais começam a bater em Regro, Mesh invade quebrando a porta e dando um murro na cara de um dos policiais, que voa para longe. Os policiais ficam assustados com a presença de Mesh. Ele já ataca o outro policial e difere vários tapas na cara e o joga para longe, sobrando apenas o Brad. Mesh diz que irá mandar todos para a vala por ter ameaçado sua família. Brad lança um feitiço muito forte contra Mesh e só com um tapinha ele anula o feitiço. Assustado, Brad lança o seu feitiço mais forte, que também é inútil contra Mesh. Desesperado, ele lança vários feitiços e todos são anulados. Então, o protagonista pega a varinha do Regro e a joga contra Brad, que se borra todo e declara ter perdido a luta. Mesh diz que irá matá-los se encostar um dedo em sua família. Brad decide fazer um acordo com ele, e se Mesh fazer o que ele diz, não irá importuná-los mais. O acordo é basicamente Mesh entrar em uma escola de magia e se tornar visionário divino. Após isto, a sociedade irá reconhecê-lo e ele ganhará dinheiro e privilégios. Tudo o que ele tem que fazer é dar esse dinheiro e privilégio para Brad. Mesh, sem pensar duas vezes, já aceita o acordo e decide o tornar visionário divino e voltar a viver em paz com seu pai. E se o mundo não permitir que ele viva em paz, ele irá arrebentar com todo mundo. Mesh desenha uma marca em seu rosto e tenta entrar na escola de magia Easton. Ela é conhecida por formar magos de elite. Sua taxa de aprovação é 3%. O professor Lucy irá coordenar o exame. Ele se exibe aparecendo em chamas, invocando mesas, cadeiras, provas e canetas todas em ordens, o que impressiona todo mundo, exceto o Mesh. O primeiro exame é uma prova por escrito. As perguntas estão se movendo por causa de um feitiço. Mesh fica tão irritado que a magia que embaralhava as questões fica com medo e dissipa sozinha, e Mesh responde as questões normalmente. No segundo exame, Mesh coloca o dedo na pedra, sobe e desce fingindo que está levitando. Na terceira, Mesh corre muito rápido sobre a água e foi superando prova sobre prova. O professor, irritado, cria um labirinto cheio de armadilhas, e o aluno que chegar ao outro lado em 30 minutos estará aprovado. Mesh acha o desafio muito fácil, e uma garota chamada Lemon pede ajuda dele para passar, e ele apenas concorda. Porém, ela é muito desastrada e fica caindo em armadilha o tempo todo, e o Mesh tem que ajudá-la. Quando o Mesh se distrai, ela prende as pernas e mãos dele. Ela diz que tem seus motivos para fazer isto.
e ele fica sem entender e simplesmente se levanta e quebra o feitiço com força bruta. E como ela atraiu, ele a abandona. Quando Lemon está sozinha, aparece uma estátua gigante com um enigma para ela responder. Ela fica com medo e não consegue nem se mover. Quando a estátua vai atacar, o Mesh chega e destrói ela com um soco. Lemon fica sem entender por que Mesh a ajudou, e ele apenas diz que provavelmente ela tinha algum motivo de ter feito aquilo. No fim da prova, o Mesh sai quebrando parede por parede até chegar no final do labirinto, em linha reta. Ele e a Lemon. Todos os alunos pedem para ele sair porque ele tinha trapaceado. E Mesh, como é inocente, concorda com tudo que eles dizem. Lemon grita e defende Mesh. Ela diz que atrapalhou ele de propósito a pedido do professor Lucy, que prometeu que ela iria passar se ela o impedisse. O professor fica bravo e diz que os dois estão reprovados. E se eles tiverem algo contra, podia desafiá-lo. Nesse momento, Mesh chega e apenas quebra a varinha dele. Lucy se desespera completamente. Então o diretor interfere, dizendo que agora será a entrevista final e ele irá supervisionar, começando com Mesh. Primeira pergunta é por que escolheu aquela escola. Ele responde que é para viver em paz com sua família. Depois era se ele realmente voltou para salvar Lemon, e ele afirma. E o motivo é porque ele não queria arrepender-se depois. O diretor pergunta se ele pensou se a estátua poderia ser mais forte que ele, e se ele conseguiria quebrar o muro do labirinto. Então ele apenas diz que, pensando ou não, ele teria que conseguir. O diretor pergunta o que ele faria se alguém mais forte aparecesse, e deu o exemplo dele mesmo. Nesta hora fez um feitiço estranho que empurrava uma lança em um boneco. Mesh pergunta o que era aquilo. O diretor explica que a alma da pessoa mais importante de Mesh foi transferida para o boneco, e se o boneco for apunhalado, a alma nunca mais voltará para o corpo. Mesh tenta destruir com um soco e não consegue. O diretor diz que ele é muito mais forte que Mesh e questiona o que ele faria nessa situação. Mesh segura a lança com as mãos e diz que essa magia é forte e não tem como manter para sempre. Isso agora é um teste de resistência e vence quem aguentar mais tempo. O diretor viu que ele escolheu bem e dissipa a magia. E no final, Mesh responde que se o diretor fosse seu oponente, ele deixaria o diretor em frangalhos com uma boa surra. O professor fica todo animado e o aprova. Na primeira aula, a professora ensina como abrir um cadeado. Mesh apenas pega a tranca e a quebra, deixando a professora bem brava. Finn é um novo colega de quarto de Mesh. Após conversarem, Finn diz que para virar visionário divino é preciso acumular moedas de ouro e para conseguir é de acordo com seu desempenho. Também tem moedas de prata e de bronze. Para conseguir não é com dinheiro e deve tirar pelo menos a nota mínima ou será expulso. Mesh fica com medo, mas irá dar o seu melhor para conseguir. Bem pessoal, e assim acaba o primeiro e segundo episódio do anime. Curta o vídeo e segue para ajudar o canal a crescer cada vez mais.